Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos fazer uma série de vídeos aqui, de 4, 5 vídeos, mais ou menos isso, sobre um assunto muito interessante que o nosso irmão, amigo do Rio de Janeiro, o nosso querido Elcio Júnior, deu essa sugestão. Eu fui pesquisar, trouxe alguns assuntos, pincei os detalhes mais importantes sobre a minha visão, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Detalhe, é um vídeo minucioso, com muitos detalhes. Aquilo que você não entender, você volta o vídeo, assista novamente e siga as passagens na sua Bíblia, porque requer muita, mas muita atenção para a gente decidir certos fatos sobre este tema. Tá certo? Então vamos ao vídeo. Pois bem, em que dia morreu o nosso Salvador? Sexta ou quarta-feira? É um assunto muito debatido por aí. É verdade que o Messias ressuscitou domingo de manhã? Alguns advogam que o domingo se tornou dia de guarda, baseado exatamente nessa ideia. Seria isto verdade? É certo considerar parte de um dia como sendo 24 horas? O elemento tempo na morte e ressurreição do nosso Salvador. As Escrituras nos ensinam o caminho da salvação, que é o livramento da pena de morte imposto sobre a raça humana pelo pecado por meio do nosso Salvador. Esta verdade constitui o centro das Escrituras, você sabe disso. O plano da salvação foi proclamado, uma vez e outra, pelos escritores da Bíblia. Tem-se utilizado muitos métodos para enfatizá-lo, fazê-lo compreensível e comunicá-lo a nós, tais como histórias, incidentes, eventos, parábolas, exemplos, ilustrações, alegorias, símbolos e por ensinamento direto. Estes métodos estão habilmente mesclados para revelar claramente a vontade e o desejo de Deus para a raça humana. Um caminho de vida que prepara homens e mulheres para o glorioso e eterno reino do Pai e do Cristo. O Messias e o sinal de Jonas. Um dos incidentes interessantes do Antigo Testamento é que está ligado ao tema da salvação, é o que envolve Jonas e o grande peixe. Esta é uma história com uma grande lição. A lição de obediência, porém, é mais do que isso. É uma ilustração ou tipo do Messias, não em sua rejeição de fazer o que Deus ordenou, mas na experiência de permanecer muito tempo dentro do grande peixe que o Eterno preparou. Certamente ninguém havia imaginado alguma relação entre a obra e vida do nosso Salvador e a experiência de Jonas, de ser jogado de um barco agitado pela tempestade ao mar para ser engolido por um grande peixe. Porém, o Messias não podia deixar de fazer uso dessa história em sua pregação, porque não foi um incidente casual. Deus o planejou e seria fator de vital importância para elucidar o plano da salvação. Sem o relato do mencionado incidente, existiria grave dúvida sobre a veracidade da salvação para o homem, porque se o Mestre, o homem que foi declarado como centro do plano da redenção, que deu sua vida na cruz do Calvário, não fosse realmente o prometido, não poderia haver segurança de salvação para absolutamente ninguém. Sem contar com a história de Jonas e seu peixe captor, não haveria uma prova positiva com a qual refutar o protesto de que o Messias da Bíblia era um impostor, porque ele mesmo disse a alguns incrédulos e escribas e fariseus, os quais haviam duvidado de sua verdadeira identidade. Embora o haviam visto fazer milagres, que não seria dado outro sinal além do profeta Jonas, para provar sua afirmação de ser o Messias. Mateus capítulo 12, de 38 a 40 diz assim, vamos lá. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram, Mestre, gostaríamos de ver da tua parte algum sinal. E ele lhes disse,
E ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe irá dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Assim, parte do plano da salvação está contido absolutamente nessa história. Sim, se o nosso Salvador não permanecesse no túmulo o tempo exato especificado neste relato de Jonas, não seria o verdadeiro Messias. Portanto, o elemento tempo exato especificado nos ensinamentos das Escrituras concernentes à crucificação e ressurreição do Mestre é vital, como vou passar a mostrar para vocês agora. Ao iniciar uma investigação na Escritura sobre este assunto, vejo que o Messias referiu-se à história mencionada como uma coisa que realmente aconteceu. Não entraremos no mérito, tá certo? É importante também notar que o relato feito por Mateus, do qual nosso Salvador especificou, ensina que depois de sua morte ele estaria no túmulo por 3 dias e 3 noites, ou seja, um total exatamente de 72 horas. O mesmo tempo, portanto, que Jonas ficou confinado dentro da onde? Do grande peixe. Difícil de responder. Esse ensinamento do nosso Salvador introduz na mente de milhões de religiosos mal informados uma pergunta difícil de responder. Como pode este sinal ser verdadeiro no Cristo, no Messias, no nosso Salvador? Se o nosso Salvador foi crucificado na Sexta-feira Santa, posto no túmulo justamente antes do pôr do sol deste mesmo dia, e se levantou na manhã de domingo, como poderia sugerir uma leitura superficial de certas passagens dos evangelhos, ele não teria estado no túmulo os 3 dias e 3 noites. Não poderia ter sido o verdadeiro Messias, o prometido. No entanto, o mestre especificou claramente, como está registrado em Mateus 12, 39 e 40, que o único sinal que lhes daria para demonstrar que era o Messias seriam seus 3 dias e 3 noites sepultado no coração da terra, ou seja, o mesmo tempo que Jonas esteve dentro do grande peixe. Seria isto uma contradição ou há um modo de harmonizar este relato do nosso Salvador com as revelações dos fatos ocorridos? Bom, um exame cuidadoso nos relatos dos evangelhos revelará que não há incompatibilidade, mas completa harmonia, sim. Vai-se achar um esclarecimento definitivo, o qual mostra que o Messias era verdadeiramente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Além disso, um estudo deste assunto vai revelar evidência adicional dos escritos sagrados e de que Deus é muito exato em absolutamente tudo o que faz. Em Jonas capítulo 1, verso 17, temos o seguinte, vamos lá. Preparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isto esclarece que Jonas esteve verdadeiramente dentro ou sepultado no peixe, 3 dias completos e 3 noites completas, o que é equivalente a 72 horas. Antes de acontecer isto, Jonas havia entrado num barco para fugir de seu dever, se você conhece a história. Porém, o tempo que permaneceu no navio não conta nos 3 dias e 3 noites que esteve dentro do peixe. Para fazer o tipo verdadeiro, nós não podemos contar o tempo que o mestre esteve nas mãos dos judeus e dos romanos, ok? Devemos considerar somente o tempo que esteve no túmulo, exatamente 3 dias e 3 noites. Quando o Messias foi colocado no túmulo? Seria de grande e é de grande ajuda, enquanto continua o estudo do elemento tempo na crucificação e ressurreição do nosso Salvador, determinar quando ele foi posto no túmulo. Ele foi colocado ali no mesmo dia que foi crucificado, precisamente na tarde desse dia, próximo ao pôr do sol. Com relação a isto, cito o relato do seu sepultamento como está registrado lá em Marcos 15, 42 e 43. Vamos lá. E quando já era tarde, pois era a preparação, isto é, a véspera de sábado, foi José de Arimateia, membro ilustre do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus,
apresentou-se corajosamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. O mesmo relato também está lá em Lucas 23, de 52 a 54. Vamos lá. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Tendo-o descido da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro aberto na rocha, na qual ninguém ainda tinha sido sepultado. E era véspera da Páscoa e estava para raiar o sábado. Bom, meus queridos, esses versos, logicamente, fixam algumas questões aqui. Vamos lá. Que dia da semana era esse chamado sábado lá nas passagens? Que dia era esse chamado de a preparação? Bom, de acordo com o quarto mandamento do Decálogo, como se encontra lá em Êxodo 20, de 8 a 11, o sétimo dia da semana está designado como sábado, o qual segue-se chamado sábado até o dia de hoje, tá? Portanto, se o sábado mencionado em Lucas 23, 54 era o sétimo dia da semana de acordo com o quarto mandamento, bem poderia ser determinado que a sexta-feira, o dia anterior ao sábado, fosse o dia da preparação, mencionando nestes mesmos versos, ok? Assim que, por esse raciocínio e relato da Escritura, parece que o Messias foi crucificado e sepultado na sexta-feira, precisamente antes do pôr do sol. Certo? Parece isso. Esta seria a conclusão normal, aceita e aparentemente tem fundamento dentro da Bíblia, claro. Se esta conclusão é correta, o nosso Salvador não cumpriu a profecia que disse relacionada a si mesmo, certo? Porque se ressuscitou no domingo de manhã, como geralmente se crê, ele esteve no túmulo somente 2 noites e um dia. Vamos lá, sexta-feira de noite, uma noite. O dia de sábado, um dia. E a noite depois do pôr do sol do sábado, 2 noites. Aí não encaixa. Mas ainda se contássemos o curto período entre o tempo que foi posto no túmulo e o pôr do sol como mais um dia, a conta só mudaria para 2 dias e 2 noites, ou seja, um dia e uma noite a menos que o tempo que o mestre disse que permaneceria no seio da terra, no túmulo. E se não esteve ali o tempo completo que ele mesmo prometeu, teria sido um impostor, porque ele assegurou que este seria o único sinal dado. Qualquer tentativa de contar alguma parte do dia de domingo como outro dia completo, no qual o Messias poderia ter estado no túmulo antes de ressuscitar, teria que ser rejeitada porque o anjo, de acordo com o relato de João 21, disse às mulheres que foram ao túmulo antes da saída do sol que o nosso Salvador já havia ressuscitado e já havia saído. João especifica no seu evangelho que a visita foi feita quando ainda estava escuro. Portanto, devemos estar seguros de que há algum equívoco com a teoria da crucificação na sexta-feira e da ressurreição no domingo, pois o Mestre é o verdadeiro Messias e sempre disse a verdade. Assim, é necessário investigar mais profundamente para encontrar uma explicação harmoniosa e real para esses acontecimentos. Tá certo? Quando o Mestre deixou o túmulo? Tema do nosso próximo vídeo. Tá certo? Legal que você veio até aqui. Um abraço a todos e vamos esperar aí o próximo vídeo.